Segundo Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efizibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos, que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá, que ele tinha feito, e a colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que eles tenham mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém, como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito, até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon, e proclamou Josias, filho de Amon. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar.